E até depois, né, que quando a gente fosse aqui fazendo a apresentação, fosse discutindo, na verdade, porque é sempre assim, é sempre dessa forma, esse bate-papo, a gente ouvir também, né, tanto as estratégias como as ações que a gente vai comentar aqui, que a gente pensou aqui, ouvir também de você, Janaína, como que foi essa experiência e, de certa forma, como que o ZapSP também ajudou, né, nesse sentido. Então, é isso. Vai ser Beleza? legal. Beleza. Pronto. Pessoal, eu vou esperar só mais um minutinho, tá certo? Para ver se entra mais alguém, para não perder nada, nenhum detalhe, né? Vocês sabem que esse momento, ele é pensado com muito cuidado, é pensado com muito carinho para vocês, para que a gente entregue o melhor conteúdo e que seja um conteúdo prático, e que seja um conteúdo que vocês consigam aplicar, pelo menos assim, as nossas ideias, as nossas sugestões. A gente espera que todos vocês consigam fazer isso. E é por isso que ele é feito uma vez no mês, né? Uma vez no mês, porque a gente vai pensando justamente, esse material de agora ele é pensado com bastante antecedência e é isso. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela. Aí vocês confirmem para mim se está conseguindo enxergar bem certinho. Tá tudo certo aí, né? Sim, tudo certo. Perfeito. Vou apresentar. Então, dando início a mais um webinar da ZapSP, hoje nós vamos falar do tema como o seu provedor de internet vai sobreviver à entrada de grandes concorrentes. A gente sabe que isso é um tema muito pertinente, e aí foi por isso que a gente escolheu, né, esse tema para ser falado agora, já que é algo extremamente comum saber que existe essa grande concorrência que existe aí no mercado, né? Então, eu, o Edson, sou o CEO da ZapSP, junto com Alec, o CEO da ZapSP, nós vamos apresentar para vocês, né? Então, assim, a gente tem bastante experiência, eu, no caso, na parte de processo, estratégias de negócio, criação de startups, e Alec, com muitos anos também de experiência em provedores de internet, né? Já trabalhou em provedores aí de médio porte e tem muita experiência, né? Com provedores de internet, e não seria por isso que a gente não iria falar desse tema. Então, juntando esses dois conhecimentos, a gente juntou e vem trazendo aqui para vocês todos esses aprendizados, né? O conjunto, na verdade, desse aprendizado. Então, eu e ela que vamos apresentar isso. Então, só explicando um pouquinho, né, do que a gente vai falar, né, nessa nossa apresentação. A gente vai falar sobre as ações, né, emergenciais para reduzir a saída de clientes e evitar que vocês possam levar um baque gigante quando o novo concorrente entrar no mercado de vocês. A gente vai diferenciar também um pouco entre as ações que são emergenciais de ações que não são emergenciais, tá? Então, outra coisa também que a gente vai discutir por aqui no nosso webinar é os desafios que os provedores, que vocês, na verdade, possuem quando entra um novo concorrente, ou até mesmo antes de entrar um novo concorrente. Quais são os desafios? Como é que vocês conseguem, né, passar essa barreira? Outra questão também, quais são as estratégias que vocês podem utilizar para sobreviver? No caso, melhor dizendo, não vou nem falar sobreviver, porque sobreviver dá muito sentido de que realmente é uma coisa caótica, de que realmente é aquela coisa, meu Deus, eu vou aqui quebrar agora. Não. Na verdade, é uma estratégia, na verdade, para vencer. Porque se pararmos para ver, o cliente da ZapSP que está aqui com a gente, na verdade, ele precisa entender que por ele ter uma base menor, ele tem um grande diferencial. E aí é como trabalhar esse grande diferencial diante de um concorrente gigante que está entrando aí no mercado. Então, a gente está falando sobre estratégias de vencer. Como é que, baseado nos meus pontos fortes, né, eu consigo vencer essa guerra? E a outra questão é como as APSP podem ajudar a implementar essas estratégias, e no final a gente vai ter aquele velho bate-papo que vocês adoram, né? Que vocês gostam bastante, aquele bate-papo onde, inclusive, né, eu gostaria bastante da participação de Janaína, né? Se você puder contar um pouquinho aí, inclusive, do seu caso, Janaína. Inclusive, esse tema foi escolhido por Janaína, da Infox BM,
Muito obrigado, Janaína, pela participação. A gente sempre, para vocês verem, né, pessoal, a gente sempre gosta, na verdade, que vocês participem, não só da definição dos nossos temas, né, como também da definição das nossas funcionalidades do nosso produto. A gente sempre faz esse processo de colaboração entre vocês, e aí a gente gosta bastante quando vocês participam. E aí, assim, antes de começar, né, a gente já, na verdade, já começando, antes de começar a abordar o tema, a gente vai falar, né, sobre isso. Alec, começa aí, né, se apresenta um pouquinho também e vamos falar agora. Agora, realmente, vamos começar o nosso webinar. Show, pessoal. Boa noite a todos aí. Eu acho que alguns mais antigos aí devem me conhecer, né, das demos, das calls, que é um pouquinho longe, mas eu acho que tem uma parcela aí que está acostumado com o meu rostinho aí na tela. Pessoal, assim, eu já vivi um pouquinho dentro de provedor, obviamente que cada região ela é um pouco diferente, né, então, assim, a abordagem dos provedores do Nordeste são bem diferentes dos provedores do Sul, do Norte, existe essa grande mudança cultural no Brasil, né, um país muito grande, e a gente percebe isso no dia a dia. A gente tem clientes de todos os estados, e por mais que às vezes seja a Vivo entrando ali no Sul, a Vivo entrando no Nordeste, às vezes a abordagem muda um pouco por conta de questões culturais e coisas do tipo. E assim, quando a gente fala de novos concorrentes, a gente não está se limitando apenas e exclusivamente à entrada de um operador, à entrada de um provedor muito grande. A gente também está falando de novas tecnologias, a gente está falando de rede neutra, que vem se falando aí, que rede neutra, os provedores estão cavando a própria cova e coisas do tipo. A gente está falando também dos provedores, né, que estão construindo rede aí, que estão expandindo sua operação. A gente viu recentemente aí o CEO da BrisaNet falando sobre como é que vai acontecer, na opinião dele, essa expansão de provedores nos próximos anos. No caso, ele falou de uma retração, né? Então, assim, existe essa movimentação entre provedores, entre expansão, entre retração aí nos locais onde o pessoal atende, mas a gente precisa ter um olhar, assim, bem profundo, né? Quando a gente fala concorrente, a gente também tem que falar das tecnologias que são concorrentes, né? As tecnologias que são emergentes e podem eventualmente dar dor de cabeça para o provedor, né? A gente tem aí a Starlink, que está, querendo ou não, tá pegando uma parcela de algumas pessoas que moram em zona rural, zona onde o pessoal ainda não chegou com fibra ótica. A gente tem o 5G aí, tem outras tecnologias emergentes e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala de concorrente, pressupõe que a gente está falando de qualquer tecnologia ou qualquer empresa que possa vir a concorrer. Vamos dar um exemplo aí da Globo, né? A Globo, uma TV, e aí repentinamente ou não, você tem Netflix, você tem Amazon, você tem empresas que são de segmentos totalmente distintos, atacando e tirando clientes da Globo, né? Porque no final de contas é sobre entretenimento. Então, a gente precisa realmente olhar não só para concorrente provedor, mas tudo aquilo que, querendo ou não, pode afetar aí a base de vocês a médio, longo prazo e até curto prazo. Beleza? Essa definição que a Alec está colocando aqui, ela é extremamente importante, né, vocês entenderem, porque muitas vezes a gente, esse exemplo que ele falou, principalmente da Globo, né, que por qual é o mercado que a gente está disputando, né, quando eu falo a gente, realmente, assim, nós aqui, estamos aqui dos provedores, né, de pequeno porte, que é o nosso público, qual é o mercado, né, que a gente está disputando? Porque no caso da Globo, que ela que disse, eu estou disputando pelo mercado, pelo entretenimento. Então, estou disputando pelo tempo das outras pessoas, certo? Então, quais são as outras coisas que podem né, substituir aquele meu produto na visão do meu cliente? Então concorrente, não necessariamente ele está muitas vezes até dentro do mesmo mercado, não, dentro do mesmo segmento ali, né? Mas algum outro produto substituto que também tem relação direta com o meu mercado. Então, é importante essa definição que a Alec disse para a gente contextualizar, inclusive, nas ações que a gente vai falar aqui. Pois é isso. Então, assim, algumas coisas, né, que precisa existir aqui uma diferenciação é sobre ações que podem ocorrer de forma imediata de ações que podem ocorrer no médio e longo prazo. Como assim? Quando existe, né, uma entrada de um novo concorrente, eu acredito que o primeiro sentimento, né, que acontece é esse, de tipo, e agora? O que que eu vou fazer? Estou aqui em guerra, né? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer,
né, essas ações emergenciais para principalmente reduzir que vocês percam clientes, porque esse é a grande questão, né? Então, quais são as necessidades, né? Como é que eu descubro isso para que evite que o meu cliente saia com essa entrada desse novo concorrente? Então, por exemplo, imagina que você foi lá e um concorrente entrou. Eu vou contar aqui um caso. Na verdade, antes de explicar algumas dessas ações, eu vou contar aqui um caso, né, que aconteceu inclusive com um cliente nosso. Ele atuava no mercado de condomínios também, tinha clientes de condomínios, e aí o cliente relatou para o provedor que um outro provedor de internet tinha entrado lá e disse que não estava funcionando, disse que, na verdade, que esse provedor já tinha saído de lá, né? E aí eles descobriram, na verdade, que o concorrente ele estava agindo de forma totalmente antiética, porque, na verdade, ele não tinha saído. E aí, dessa forma, o que eles pensaram, né? Inclusive, isso vai estar nas ações, né? Eles pensaram, né, de forma rápida em se comunicar logo com a base. Então, eles foram lá, criaram uma campanha, né, com uma pessoa do provedor, mandou um áudio, fez o filtro segmentado certinho lá na base e disparou só para aqueles clientes lá daquele condomínio que o concorrente estava atuando. Então, eles agiram de forma muito rápida. Então, isso evitou, né, que existissem problemas maiores para eles, porque sabe quando o cliente ele muda, ele acabou entrando para um outro concorrente, já assinou contrato, sei o que, ele não vai voltar mais. E principalmente com aqueles clientes que já estão propensos a sair, né? Então, quando a gente fala, né, desse ponto, é extremamente importante o provedor fazer essa conexão, que foi exatamente o que Janaína, o pessoal que entrou aí depois não ouviu, né? Que foi exatamente o que Janaína disse logo no começo. Esse relacionamento que existe entre o provedor e os clientes é um grande diferencial do que o provedor pode fazer quando ele tem, por exemplo, se ele tem uma base menor, né? Então, você tratar esse cliente que você está tendo ali uma proximidade maior com ele, vai te dar, né, um sentimento de proximidade, e isso sim gera um grande diferencial para evitar que esse cliente saia da base. Uma das coisas também que pode ser feito, né? Pode ser feita, inclusive, pessoal, as ações, as coisas que nós estamos falando aqui, são coisas que podem ser feitas, mas, obviamente, a gente vai discutir ainda com vocês sobre ações também que vocês fizeram. No final, a gente vai fazer esse bate-papo. Mas, por exemplo, uma outra ação que é importante, né, nesse momento também, é de vocês fazerem um processo de forma proativa de renovação dos contratos. É uma ação também que pode ser feita. Por quê? Porque isso vai evitar também que esse cliente venha a sair da base de vocês. Outra coisa que é importante, e na verdade isso não é nem como uma ação só, uma ação imediata, mas ela também entra como ação de médio e longo prazo, é vocês fazerem sempre uma análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades dentro da base, dentro do provedor de vocês. De acordo com aqueles concorrentes, né? E aí, obviamente, se a gente conseguir pensar um pouco mais em alto nível, considerando aquela definição de concorrência que a Alec falou, a gente precisa estar constantemente analisando isso. Quais são os meus diferenciais hoje? Quais são as minhas forças que eu tenho em relação aos meus concorrentes? E quais são as minhas fraquezas? Por quê? Porque quando você trabalha dessa forma constantemente, buscando em maximizar suas forças, reduzir suas fraquezas, minimizar as ameaças e aproveitar as oportunidades que o mercado está oferecendo, você vai, de fato, conseguir se proteger e vencer essa guerra que existe entre os concorrentes, né, do mercado. Alec, quer falar sobre as ações de médio e longo prazo? Show, show. Antes eu quero falar um pouquinho de ações imediatas, porque há bastante tempo atrás eu vivi situações um pouco parecidas com o que você tinha relatado aí, né? Não é novidade para ninguém. Eu acho que quem está no mercado de SP já viu na pele esse tipo de conduta, mas muitos concorrentes, inclusive grandes concorrentes, eles às vezes utilizam de marketing de guerrilha com estratégias bem agressivas, né? E às vezes até antiéticas, né? Então, assim, quando a gente pensa em marketing de guerrilha, nessas ações imediatas, a primeira coisa que me vem na cabeça é que se o provedor ele se preocupa com essas ações imediatas, é um sinal de que, putz,
ele não cuidou, ele não se preocupou com as coisas que poderiam acontecer na entrada de um novo player, de uma tecnologia emergente e coisas do tipo. Então, não existe hack, né? Não tem um botão onde a gente vai apertar e a gente vai selecionar lá, parar de perder clientes. Isso não existe. Mas existem algumas ferramentas, alguns frameworks que a gente pode utilizar, e entre eles, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente começa a perder cliente, é entender, fazer aquela pergunta, né? Por que eu estou perdendo cliente? Não é por causa do concorrente. Existe um porquê o concorrente me faz perder cliente, né? Então, assim, uma primeira técnica, um primeiro framework para a gente utilizar em basicamente qualquer coisa dentro do provedor, quando a gente fala, por que eu estou perdendo cliente? Primeira coisa que vem, porque o provedor, porque tem um concorrente provedor muito maior que eu. Tá, mas por que ele está tirando o cliente de mim? E aí tu vai chegar em outra resposta. Porque ele tem preços mais baratos. Mas por que ele tem preços mais baratos? Não, porque ele consegue ter um atendimento de maior escala, ele tem link mais barato. Então, através desses porquês, às vezes vocês vão conseguindo entrar nas entranhas do problema, né? E não ficar olhando de fora e passar por pelo que a Janaína falou um pouco ali no comecinho, né? Aquele desespero inicial de, putz, ferrou. Eles têm SVAs, eles têm link mais barato, eles têm um monte de vendedor na rua. Então, assim, não existe muito o que fazer. Nesse momento, normalmente, é aquele momento onde os provedores pequenos, eles tomam as piores decisões, seja na hora de queimar preço, seja na hora de contratar um SVA, enfim, entre outras tantas, né? Mas as ações imediatas, elas estão muito ligadas ali a relacionamento mesmo. O provedor que é pequeno, ele precisa, existe até uma outra ferramenta, né, aquela análise SWOT, onde vocês vão analisar quais as forças, quais as fraquezas, quais as oportunidades. Então, é preciso que vocês façam uma análise SWOT dentro do provedor com uma certa recorrência para vocês entenderem, putz, isso aqui está ruim e a gente precisa melhorar. Vocês precisam percorrer atrás dessas coisas. E enquanto vocês não sabem quais coisas são essas, normalmente as decisões vão ser as piores possíveis. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe hack, mas existe sim forças que os provedores pequenos podem utilizar no relacionamento, na hora de fazer um cancelamento. Existem técnicas e gatilhos mentais de relacionamento que o provedor tem que utilizar, ainda mais quando é um provedor pequeno, né, que pode nutrir desse tipo de relação, nesse tipo de conexão com o cliente. Repetindo, né, ações imediatas não tem muita bala de prata, não tem muito o que fazer, vai depender muito de caso para caso. Nessas situações é muito legal o networking que vocês fazem, porque às vezes vocês conseguem pegar insights, né, de outros provedores que passaram pelas mesmas coisas e erraram coisas que vocês nem pensaram ainda. Então, acho que a maior ferramenta nesse tipo de situação é ter uma rede de relacionamento mesmo, onde vocês vão poder aprender entre si com pessoas que já passaram por esse tipo de problema. Entretanto, é legal a gente pensar no seguinte: o provedor que é muito grande, a companhia que é muito grande, normalmente ela é como se fosse um transatlântico, né? Ela é um Titanic, ela entra na cidade, mas ela é um barco muito grande que também não consegue manobrar muito bem. Então, se você entende quais são os pilares ali do marketing de guerrilha que ele vem fazendo na cidade, e você consegue quebrar algum desses alicerces, para que esse grande provedor ele mude de rota e consiga usar da força que ele tem, que é grana, que é dinheiro, para remontar toda essa estrutura de marketing, é muito difícil. Então, quando a Janaína comentou ali no começo, eu ainda pensei, né? Certamente ela entendeu essas alavancas da Vivo quando entrou na cidade dela, e ela entendeu como combater a Vivo. Mas, putz, a Vivo como corporação não vai se movimentar para alterar o marketing que é feito dentro de uma pequena cidade. Se a pequena cidade às vezes dá errado, para eles colocam na conta lá de que, putz, de tantas cidades que eu vou entrar, 60% eu vou matar a pau, 10% a gente vai jogar dinheiro fora, então para eles a matemática é um pouco disso. Então, assim, é entender quais são essas alavancas do marketing do grande concorrente e combater. Por quê? Porque esse grande concorrente não vai mudar de estratégia muito rápido. Então, vocês precisam utilizar dessa estrutura enxuta que tem um pequeno provedor, né? Vocês vão mudar a estratégia muito rápido, vocês vão conseguir contornar muito mais fácil que o grande provedor. Então, inclusive, pode falar, Wes. Desculpa, Alec. Inclusive, esse ponto que você falou sobre
gerar network, conversar com outros provedores também. Isso é extremamente importante, porque no final das contas, quando vem um grande provedor entrando assim com uma estratégia extremamente agressiva, ela não vai pegar só o seu, né? Os clientes do seu, ela não vai querer só os clientes do seu provedor, mas de outros também, provedores pequenos, né, da mesma região. Então, é interessante a gente entender que, na verdade, o grande inimigo, vamos dizer assim, né, entre aspas, da história, é o grande provedor. Então, você se unir, né, com outro provedor pequeno também, você se unir com outro provedor que passou por momentos parecidos e não tratar esse outro também pequeno provedor, sei que é difícil, mas não tratar esse outro pequeno provedor também como um concorrente pode também ser uma saída. Eu já vi alguns casos também nesse sentido. Pode falar, Alec, agora. Só um Show. ponto, né, que tu falou aí de networks, aí eu lembrei disso. Sim, sim. É bem importante. E, assim, na comunidade de provedores, eu acho que o pessoal ainda só não se organizou muito bem, mas o pessoal interage bastante, tem grupos hoje no Brasil todo, né? O próprio Uhum. grupo ali, a gente vê o pessoal trocando bastante figurinha, então é bem legal. Então, assim, conclusões, né? Quando chega nesse momento onde são necessárias ações imediatas, quer dizer que o provedor falhou em alguma coisa anteriormente, não se preparou para esse tipo de ação. E aí, a gente vai falar um pouquinho de ações de médio e longo prazo, né? E aí eu preciso rebuscar também um pouco aquela outra pergunta, né? Por que que eu posso perder clientes, né? O que faz o meu cliente cancelar hoje? Se você não tem essa resposta, evidentemente que na entrada de um novo concorrente, o motivo pelo qual seus clientes cancelam hoje vão ser muito mais acentuados, né, na entrada de um novo concorrente, com promessas de uma internet maravilhosa, com preços competitivos e tudo mais. Então, assim, essas ações de médio e longo prazo, elas são responsáveis pelo maior resultado, né, por blindar realmente a sua base de clientes. E para a gente listar, assim, algumas ações imediatas, ações de médio e longo prazo, a gente vai pensar ali em uma que eu acho que talvez seja a principal, né, você realmente saber o que passa na cabeça do seu cliente, né? Tem muito provedor que às vezes entra naquela pilha de comprar SBA para gerar essa diferenciação de mercado e coisas do tipo, mas o que eu mais percebo é que às vezes o provedor ele está muito em cima do achismo ainda. Assim, ele acha que fazer isso vai melhorar, ele acha que investir nisso vai dar resultado, ele acha que uma campanha aqui vai dar resultado. Então, existem mecanismos para a gente aumentar o nosso grau de certeza e não ficar em cima do achismo, né? As próprias pesquisas são as ferramentas mais fantásticas para isso. Então, realizar pesquisas proativas e que não estão ligadas à interação com o cliente, eu acho que é o primeiro ponto. Por quê? Tem muito provedor que, não, quando o cliente comprar, eu faço uma pesquisa, quando o cliente tiver um suporte, eu faço uma pesquisa. No meu entendimento, as pesquisas com toda a base, com uma certa regularidade e independente de interação, é onde você vai pegar aquele cliente, às vezes, que tá bem desgarrado. Tem muito cliente que ele está insatisfeito, mas ele só não fala para vocês. Tenho certeza que, em alguns casos, eu acho que todo mundo já passou por uma situação desse tipo, do cliente chegar para cancelar e ele falar que, putz, está reclamando, já tem 2 meses, já ligou e ninguém resolve, mas quando entra lá no XC, no Ubisoft, no SGP, cadê? Não tem nenhum chamado. Então, a gente está cheio de clientes dessa forma, tá? São muitos clientes assim, que não estão nos nossos olhos, mas hora ou outra o cara está na rede social, está falando em um grupo e coisas do tipo. Então, esses são os clientes que você não conhece e você só vai conhecer na entrada de um novo concorrente ou na campanha muito agressiva de um concorrente que já existe, por exemplo, e às vezes um concorrente que já existe, ele muda a cultura ou ele é adquirido por outro provedor e a gente pode colocar ele nesse mesmo balaio, né, de uma mudança muito, muito bruta ali no mercado. Então, realizar pesquisas eu acho que é o primeiro ponto. Você precisa entender a cabeça do seu cliente. Pode falar, Edson. Esse ponto que você falou também sobre você não ficar no achismo, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que essa frase aí, não ficar no achismo, ela serve para tudo. Ela não só serve para identificar razões pela quais o cliente pode vir a cancelar com vocês, mas ela serve para, por exemplo, a definição de a contratação de um SVA, por exemplo. Mas por que eu vou contratar um SVA sem antes eu ter consultado a minha base de clientes,
se aquele realmente é algo que vai tornar um diferencial para os meus clientes. Porque muitas vezes algo que funcionou para um provedor numa região não vai funcionar para outro provedor em outra região. Existe muita peculiaridade em cada cidade do nosso país. O nosso país é muito grande, então é preciso entender isso. Outro ponto também por exemplo, eu vou criar um programa, né? A gente tem o nosso módulo, né, de marketing de indicações dentro do Zap SP, e aí alguns provedores eles falam sobre a questão do programa não ter dado certo, enquanto outros deu certo, mas usou o mesmo tipo de comissão. Usou lá uma comissão, eu dou uma mensalidade, eu dou 50% de desconto. Usou a mesma comissão. Com um deu certo e com o outro não deu certo. Sabe por quê? Porque não foi feito antes uma pesquisa, por exemplo, para identificar, ó, aquela questão do achismo que ela que disse. Não foi feito um processo de conversa, de relacionamento com a base, né? Para saber e sair desse achismo. Então, antes de tudo, pessoal, baseado nisso que a Alec disse, né? Acho que tem um áudio aqui solto. Deixa eu só ver aqui. Alguém pode ver? Pronto. Pronto. Então, essa questão do achismo, ela é extremamente importante a gente fugir disso. E como é que a gente foge disso? Conversando com a nossa base. A gente tem uma ferramenta de campanhas, por exemplo, que você pode utilizar uma campanha, gravar um áudio, fazer uma pesquisa e identificar primeiramente aquilo que você quer fazer antes de tomar qualquer tipo de ação, seja criar um programa de indicação, contratar um SVA, enfim, várias outras coisas, né? A própria pesquisa mesmo, né? As pesquisas, enfim. Só queria deixar esse ponto aqui, porque a Alec, como falou da questão do achismo, eu lembrei de falar sobre esse ponto também. Pode falar, Isso. Alec. A gente fala, né? Customer Success não é achismo, é uma ciência, né? Precisa de dados. Se eu não sei dados, eu estou sempre dando um tiro no escuro. Uma outra questão, assim, que é bastante interessante do ponto de vista de ação de médio e longo prazo, só lembrando, pessoal, acho que Sami levantou a mão, né? Assim que eu finalizar, a gente escuta aí, Sami. Voltando aqui. Assim, existem outras estratégias que são bastante importantes. O Edson mencionou ali em uma estratégia de ação imediata. Ah, não, eu preciso comunicar minha base com urgência, né? Ok, mas pensa comigo que um provedor que já fez algumas migrações entre um sistema e outro, a gente sabe como é que perde muita informação, fica com o telefone errado, telefone desatualizado, aquela base onde você não consegue se comunicar com sua base, e aí, pronto, chegou o fatídico dia onde o cara veio aquela empresa, instalou a rede na cidade muito rápido, e aí eu preciso fazer renovação de contrato muito rápido, eu preciso mandar uma campanha para os meus clientes muito rápido, eu preciso ligar para os meus clientes, mas o meu telefone está errado, o telefone dos meus clientes estão errados. Então, é uma outra ação de médio e longo prazo, até porque essa atualização cadastral, ela é um trabalho braçal, vocês vão gastar bastante energia, mas entendam que é construir uma forma de se comunicar com o seu cliente. Então, tem que existir esse preparo, até para rodar essas campanhas, essas pesquisas, vocês vão precisar disso, né? Então, assim, são ações de médio e longo prazo. Não vão resolver o problema, mas quando o problema acontecer, vocês vão estar mais preparados, né? Existe também a questão do cuidado com a reputação online. A gente sabe o quanto é importante hoje a reputação. Quando eu paro para pensar e vejo como é que eu quero ir para a praia. Normalmente eu quero contratar um hotel lá na praia, a primeira coisa que eu faço é entrar ali na internet e ver quantas estrelinhas tem naquele hotel. Basicamente hoje, a internet se tornou a mesma coisa. O pessoal quer olhar Reclame Aqui, quer olhar quantas estrelinhas no Google tem, às vezes vai no Facebook, às vezes vai nas imagens ali do Instagram. Então, você cuidar da sua reputação é extremamente importante. Sabe aquele, já peguei alguns casos, né, de provedor que basicamente ele esquece que tem o Google lá, o Google Guide lá, né, com as estrelinhas e tal, e aí ele descobre porque em um webinar desse a gente fala sobre o Google Maps. E aí quando ele vai entrar no dele, putz, tem lá 20, 50, 60 pessoas descendo a ripa no provedor, falando mal do provedor, e ele nunca parou para olhar. Então, assim, tem muita gente que vai estar pesquisando, e aí vai olhar um provedor com 4,8 estrelas e ele lá com 3. Evidentemente que essa pessoa, na hora de tomar a decisão, eu prefiro, pelo certo e pelo errado, eu prefiro chutar no que as pessoas estão falando que é bom. Então, hoje a gente acredita muito pouco em vendedor e acredita muito em pessoas. A gente, cada vez que passa, a gente está acreditando menos no cara que está fardado ali com a blusa da sua empresa. A gente está acreditando mais no
no feedback na internet, a gente está acreditando mais no nosso amigo, em um primo, em um tio, em pessoas conhecidas. E aí, isso traz um gancho para outra estratégia, né? Que é você conseguir, com essa base que se chama pesquisa, com essa base que se chama resolver problema, com essa base que se chama cuidar da reputação, é você conseguir desenvolver dentro do seu provedor o que a gente chama dos advogados da marca, né? Quem são esses advogados da marca? São aquelas pessoas que, putz, eu perguntei aqui da XPTO Telecom, essa pessoa vai defender. E se em uma rodinha ali na mesa, essa pessoa escutou falar mal do provedor, ela vai defender. Eu fiz muito isso com o Nubank e eu acho que até hoje eu faço. Quando eu vejo alguém falando mal do Nubank ou reclamando de um aplicativo no celular, eu já incorporo ali o vendedor do Nubank e tento fazer o filme do Nubank. Então, é basicamente isso. Como é que a gente constrói advogados dentro do provedor? Através do marketing de indicação, da estratégia de member get member, né? Então, aquelas pessoas as quais não estariam defendendo o provedor, agora elas possuem uma motivação, seja financeira, seja um benefício, coisas do tipo. Os próprios parceiros que vocês vão ter dentro da cidade, né? Acho que todo provedor tem aquele restaurante, aquela casa de festas, aquele barzinho onde ele coloca o Wi-Fi de graça, e aí o cara não paga a internet ali, e vocês podem colocar um adesivo, coisa do tipo. Então, putz, eu posso fazer um marketing de indicação com esse cara, e aí eu vou pagar esse meu parceiro para cada pessoa que contratar ali. Vou colocar o QR Code de link de indicação na mesa, ou no vidro, ou em qualquer um desses itens, e aí, putz, esse cara agora ele tem uma motivação para defender. Antigamente era só um parceiro que eu botei o Wi-Fi para ele lá e ele nem sabe que eu existo. Se alguém falar mal na frente dele do provedor, ele nem vai defender. Mas agora, como eu tenho todo um sistema, todo um ecossistema, onde eu beneficio as pessoas que protegem a marca, que indicam a marca, seja por questão financeira ou porque gostam mesmo, porque são fãs, putz, agora não, agora eu já tenho pequenos advogados. E, putz, se você tem vários pequenos advogados da marca na cidade, você pode ter certeza que na hora que um grande concorrente entra, ele não vai achar um campo fértil para ele sair plantando e colhendo ali, não. Até no porta a porta vai ser diferente as tratativas, né? Na hora que ele bater na porta ali, ele não vai encontrar um cliente insatisfeito, que vocês nunca entraram em contato, que vocês não dão benefícios, que vocês não se preocupam. Se o cara faz o porta a porta e bate na porta de um cliente que vocês nunca entraram em contato, nunca fizeram pesquisa, nunca resolveram o problema, e às vezes ele nem foi indicado, ou às vezes ele não está envolvido em um programa de indicações, pode ter certeza que ele vai olhar preço e vai querer virar para o concorrente, né? Então, assim, são uma série de pequenas estratégias e elas se correlacionam, nenhuma delas anda separada, não dá para fazer marketing de indicação. Se a maioria na sua base, se o seu NPS é ruim, não adianta fazer marketing de indicação, ele não vai se sustentar. Você pode pagar R$50 por indicação, R$100 por indicação. Seus clientes não estão gostando do seu produto, do seu atendimento, enfim, os clientes não estão satisfeitos. Então, assim que o seu caixa acabar, essas pessoas vão parar de indicar, porque a única motivação ali é financeira, ele só está indicando por motivações financeiras. A gente precisa utilizar o financeiro como a fagulha que vai fazer essa pessoa se engajar e virar um advogado da marca. Mas se eu não faço um NPS antes e tento rodar um marketing de indicação, normalmente o que acontece é que o marketing de indicação ele não engata, né? Ele começa ali com algumas indicações, o provedor gasta muita energia, pouco resultado, e aí se desfaz, desiste e coisa do tipo. Então, assim, todas essas estratégias, se a gente parar para pensar, elas estão como elos de uma corrente. E aí, de elo em elo, a gente monta uma grande corrente, a gente prende todos os clientes ali no mesmo lugar, a gente dá atenção para todo mundo. Então, assim, são algumas das estratégias que eu acho que são o coração das ações de médio e longo prazo, né? É conhecer o cliente e dar toda essa estrutura, esse ecossistema para ele e para os parceiros que vocês possuem. Pelo menos, assim, no meu entendimento, a experiência que eu tive até hoje, é assim que eu vi os melhores resultados acontecerem. Show. Samir, ele iria falar, não é? Na outra, levantou Isso. a mão. Então, só dar um adendo referente a achismo, né? Que é muito perigoso. E, por exemplo, há uns 2 meses atrás, a gente ia fazer uma ampliação em 10 cidades da região, tá? E a gente fez a reunião com o comercial, marketing, e para escolher as cidades, né? E aí fez algumas pesquisas, ficou no achismo
aquela cidade é melhor por isso, por aquilo, todo mundo dá opinião, né? E aí, no final das contas, o que é que eu decidi fazer? A gente decidiu investir durante 2 meses, R$ 2.000 em cada cidade, só em captação de clientes via Google e via Facebook, né? Para ver as cidades que mais convertia, né? Então, no final das contas, aquelas cidades que a gente achava que ia converter mais, na prática não converteu tanto, entendeu? Então, na prática, a gente acabou gastando 20 mil para fazer essa pesquisa, para ter um resultado mais assertivo com a cidade que a gente ia. Se eu não tivesse investido esse valor, a gente ia para uma cidade que a gente achava que ia virar tanto cliente, na prática não virou. Então, é deixar do achismo de lado e realmente fazer uma pesquisa mesmo, seja lá qual for, para dar um indicativo mais assertivo para você não perder tanta grana e não perder tanto tempo. Show de bola. Eu já tive uma experiência parecida com essa, Samir. Eu me lembro que quando eu era moleque e eu estava em provedor, o pessoal estava discutindo, foi o começo ali da fibra no Brasil, e o pessoal estava discutindo para qual cidade seria destinado o investimento. Na época, uma rede fibra ia gastar alguns milhões ali para fibrar toda a cidade, para levar backbone até a cidade e tudo mais. E uma das etapas, né, nesse processo de decidir qual era o melhor mercado, não era o achismo, né? Às vezes você olha, essa cidade tem 70 mil habitantes, essa daqui tem 50 mil habitantes. Então a de 70 é melhor. Não, pera, não é assim, né? Tipo, a gente precisa... Existem pesquisas de IBGE, onde você vai olhar a renda per capita da cidade, é uma ferramenta interessantíssima para provedor. Então, eu vou olhar para a cidade e ver qual tem a maior renda per capita, qual a cidade tem o maior poder aquisitivo. Então, esse é um peso também para a gente avaliar. Vou entrar ali, internet na cidade A, internet na cidade B, vão aparecer os provedores ali no Google Maps, e aí eu vou olhar ali, né, quantas estrelinhas tem os provedores, para eu saber se aqueles provedores estão preocupados, né, em atender os clientes bem, em dar feedback, em cuidar da reputação. Se eu estou vendo que uma cidade tem provedores mais desleixados, é mais um ponto também, é mais um peso nessa equação para ir para determinada cidade, né? E existe também essa abordagem que você mencionou aí, que é fantástica. Tipo, vou gastar uma grana aqui, que eu prefiro errar com pouco do que errar com muito. Entrei com uma bolada de uma grana em outra cidade, o resultado foi horrível, o concorrente atendia as empresas que ali já estavam atendem muito bem os clientes, o índice de insatisfação naquela cidade é baixo, então, vou perder grana, né? Não adianta. Comecei a criar a rede, agora não tem mais, não tem ré, né? Não tem como voltar atrás. Então, assim, a estratégia é bem legal e existem outras pequenas estratégias também na hora de montar essa equação, né? Na hora de dar um peso para a cidade A ou cidade B. E é bem legal aí o teu feedback, Samir. Legal mesmo. Inclusive conheço, né, provedores que uma das coisas que também ela foi levada em consideração para poder crescer em uma determinada região foi observar o nível de satisfação das pessoas naquela região. Como? Avaliando a reputação do provedor, dos provedores daquela região. Aí vai lá na rede social, vai lá no Google, vai no Reclama Aqui, vai nos locais onde as pessoas realmente comentam, né? Inclusive, fazer pesquisa com os clientes dos outros provedores, para saber qual é a opinião. Porque aí, quando faz isso, e ele descobre que naquela região existe um grande número de clientes detratores e de clientes insatisfeitos, eu vou entrar nessa região aqui, porque tá fácil roubar esses clientes. Entendeu? Então, por isso que cultivar esse processo de identificar quem são aqueles clientes detratores para a gente reverter, quem são aqueles clientes promotores para a gente ter como defensores da marca, quando entrar um novo concorrente, é extremamente importante. É extremamente importante. Né? E aí, um ponto que a Alec falou foi no começo dessa questão aqui, que você ter uma base sempre atualizada. É muito importante você ter uma base sempre atualizada, porque quanto menos clientes vocês tiverem com os contatos desatualizados, é um cliente a menos que você tá perdendo a chance de manter um relacionamento com ele. E aí o fato disso acontecer, você está dando margem para o teu concorrente agir e você não vai ter nem tempo, porque quando daqui a pouco teu cliente já chega ligando e diz, já estou com outro aqui, vem aqui pegar aqui os equipamentos. Então, tipo, é importante ter isso. Outro ponto também é estar, né,
além de ter essa constância em identificar quem são os seus clientes insatisfeitos e detratores, está também constantemente buscando evoluir no sentido de melhorar a experiência do cliente, para isso, investimentos em softwares, para melhorar, enfim, automações, mas sem perder o lado humano. Então, é extremamente importante também, como estratégias que vocês podem utilizar aí para o médio e longo prazo, né? Tem um caso interessante da Rede Sub. Eu havia pedido o Luiz para falar deles e ele deixou. Eu acho que várias pessoas aqui devem conhecer o Luiz da Rede Sub, é um case bem famoso no Brasil e tudo mais. Ele, dentro da Rede Sub, a gente já estava até montando um novo produto, arranhando outras iniciativas por fora, mas ele, dentro da Rede Sub, ele tem pessoas dentro da Rede Sub que participam de grupos de WhatsApp da cidade. Então, normalmente, dentro da cidade tem aqueles grupos de compra e venda, troca tudo, topa tudo, esses grupos que existe um volume muito grande de pessoas, e aí ele coloca os números de WhatsApp nesses grupos, ou perfis nesses grupos, para ver quando um cliente está falando mal do provedor. Então, eles ficam meio que monitorando ali, nesses grupos aí, quando alguém xinga ali o provedor dele, quando alguém fala mal do provedor dele, e isso faz parte de um provedor que está muito alinhado com isso, né? Fazer a gestão da marca e a gestão da reputação é bem importante. Sim, totalmente. Porque, como eu disse, né? Inclusive, ele foi um dos que usou muito dessa estratégia, né? As cidades que ele entra lá é dessa forma. Ele, inclusive, um dos fatores, né, de crescimento da Rede Sub em um curto período de tempo, o crescimento que ele teve foi muito disso. Não só ele se preocupa na questão de melhorar a experiência do cliente, então ele tem uma busca insana por encontrar detratores. É engraçado isso. Ele gosta de saber quem é detrator, para ele vai lá e converter o cara a virar um promotor. É impressionante. Então, ele tem uma preocupação muito grande com a reputação. Por quê? Porque ele sabe que isso é o grande motor do crescimento, né? Porque faz com que o cliente continue pagando e faz com que o cliente traga um outro cliente, né? Ao passo em que, quando ele vai entrar em outra cidade, ele também vai identificar, baseado na região onde ele vai entrar, quais são todas como é que está o nível de satisfação daqueles clientes daquela região, porque aí, se tiver um nível muito baixo, você entra colocando a estratégia correta, é muito fácil tomar o cliente do outro provedor, principalmente por ele não buscar manter esse relacionamento constante, né, que é extremamente importante. E aí, assim, falando um pouquinho sobre a questão das estratégias, na verdade já falou várias coisas, né, aqui, né, daqui a pouco a gente já está indo para a parte final, mas assim, uma das coisas que a gente não pode cair é na pressão de, eita, será que é um SVA que eu tenho que contratar? Será que é o preço que eu tenho que diminuir? Como é? Então, assim, isso pode levar a tomadas de decisões erradas. Então, a gente não pode, de forma alguma, deixar que essas situações de entrada de novos concorrentes criem um certo desconforto, e aí, dessa forma, eu levar, né, a tomar decisões erradas. Então, o certo mesmo é fazer essas estratégias que a gente falou um pouco mais de forma imediata, como uma maneira, na verdade, de diminuir o risco de perda de novos clientes, mas sempre pensando naquele ponto que a Alec disse, né? Por que isso está acontecendo? Né? Por que esses clientes estão saindo? Então, por isso que tem que estar constantemente usando essas estratégias de médio a longo prazo, e sempre buscar fazer pequenos experimentos, como foi esse que o Samir falou, como esses que a gente acabou de dizer, experimentos no sentido de quais são o investimento mínimo que eu posso fazer aqui para coletar algumas informações, alguns dados, para dar um indicativo de para onde o meu negócio precisa ir, né? Então, por quê? Porque dessa forma você não vai gastar uma fortuna para atirar ou fazer investir em uma coisa que não vai trazer muito resultado, né? Como, por exemplo, existe aí os casos, né, de acabar contratando um SVA que não teve resultado nenhum, tá? Não sei se ela aqui quer comentar algum ponto sobre isso. Sim, também. sim. É uma situação que eu acho que a maioria também já passou, né? O provedor normalmente já tem uma rotina muito corrida, é muita coisa para lidar, é fibra rompendo e tudo mais. Às vezes o provedor não está com a sua governança redondinha, principalmente provedores menores. Então, assim, é aquele turbilhão de tomada de decisões. E a entrada de novo concorrente só acentua essa dor de cabeça. O que vai acontecer é justamente isso.
putz, vou tomar decisão equivocada no sentido de bater o desespero, acho que o mundo vai acabar de uma hora para outra, então vamos criar aqui uma nova precificação. Mas ao criar uma nova precificação, os clientes que estão na base começam a ligar e aí começa a cobrar. Pô, mas você abaixou o preço para fulano, porque normalmente em cidade pequena acontece isso. Os clientes querem entrar nessa nova precificação, mas a princípio era uma precificação só para novos clientes. Então existe esse burburinho. Então é preciso que vocês comecem a pensar em que o provedor de vocês, eles precisam ter um framework de defesa, um framework de ataque. Então, vocês vão tentar começar a catalogar as coisas que dão certo e as coisas que dão errado. Porque a internet, webinar, cursos online vão estar recheados de teorias e de formas de agir. Mas o principal é você conseguir testar pequeno, testar rápido e conseguir catalogar o que está dando certo, o que está dando errado. Putz, com esse provedor aqui eu estou conseguindo fazer bastante reversão de cliente com esse tipo de abordagem. Então, nesse momento, é importante também uma maturidade para acompanhar o pessoal que está na frontline ali. O pessoal que está na labuta do dia a dia, você tem que entender o que ele está fazendo para conseguir intervir e conseguir enxergar também quais são as abordagens que dá certo, né? Senão ficar aquele monte de tomada de decisão e você não sabe o que está dando certo, o que está dando errado. Então, às vezes, fazer pouca coisa e mensurar, às vezes é o melhor caminho, né? Então, assim, pega feedback com a comunidade, conversa com outros provedores, pega ideias, insights, conversa ali dentro do provedor para vocês realmente conseguirem montar um framework de tomada de decisão. Ah, não, a gente vai agir dessa forma, para que vocês realmente não entrem na pilha de entrar no Google, botar SVA para provedores de internet e sair pedindo proposta para todo mundo, alterar o preço hoje e aí altera semana que vem. Eu acho que essa é uma abordagem que, a princípio, ela faz sentido no desespero, mas a longo prazo ela é bem danosa ali para o provedor que ainda não tem as contas bem amarradinhas, não tem muita governança, não tem um financeiro muito redondo. Então, assim, não tem uma bala de prata, né, para a situação de rápida ação. Existem esses mecanismos, mas o provedor ele realmente ele tem que encontrar o que vai encaixar melhor ali naquele provedor que está atacando a região dele e coisas do tipo. Essa é a minha opinião assim mais prática mesmo. Outro ponto, né, que é muito interessante também falar, né, que você até falou, é que, por exemplo, esse momento em que a gente está aqui agora conversando sobre isso, é um momento também, né, de investimento de médio a longo prazo do que o provedor de você pode fazer, porque você está adquirindo agora conhecimento, inclusive baseado em coisas que outros provedores já fizeram, né? Então, usar a nossa comunidade, dos APSP News lá, como uma forma de se antever, de se precaver, enfim, evitar essas coisas, ou até pedir uma opinião mesmo, vocês podem utilizar isso, né? Então, usem a estrutura que as APSP têm para vocês terem um diferencial diante dos concorrentes. Percebam que não são todos os provedores que têm acesso a isso que a gente está fazendo. Então, vocês já estão saindo na frente, queira ou não. Agora, o que vale é aplicar, né? E aí, para aplicar isso, como é que as APSP pode fazer, né? Então, vocês podem utilizar, né, a nossa ferramenta. Então, tem o grupo, né, cada um de vocês tem um grupo lá para dar suporte, para explicar como é que funciona. A gente tem vários materiais, tem os vídeos tutoriais. Esse webinar também ele fica gravado. Daniel que está aqui, ele faz também os cortes, pega as principais partes desse webinar e entrega para vocês, tá certo? Então, como a gente foi falando, né? Tem tanto a parte de marketing de indicação, como a parte de envios de pesquisas, para vocês fazerem tudo isso, identificar detratores, identificar satisfeitos, identificar quem são os promotores, criar um programa de indicação, e dessa forma vocês utilizarem para sobreviver, né? Sobreviver não, vencer, na verdade, essa batalha que existe entre vocês e os concorrentes, tá? Então, contem com a gente para isso. E aí, faltam alguns minutinhos aqui para acabar, e aí a gente vai falar sobre agora as dúvidas finais, né? Na verdade, a gente sempre deixa aquele tempinho ali no final para bater um papo com vocês, e aí... Eu vi Gladson comentando alguma coisa aqui. Ah, não, foi o Davi Mai. Deixa eu ver aqui. O motivo de cancelamento maior aqui
é insatisfação com atendimento. Aí o Gladson falou depois, meu cancelamento aqui está sendo provedores baixando o ticket e aumentando a banda. Realmente, hoje, como é? O Gladson ainda está aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Gladys tava Tá, mudo. sim. Sim, estou nativa. Ah, o mestre aí. Gladson, eu vi teu comentário aqui. Os seus cancelamentos aí estão sendo de origem ticket, né? Sim, tem algo tem para provedores. Na realidade é o seguinte: reação quando chega outros provedores que chegam, vamos lá. Qual era a média de velocidade na minha região? No máximo 100 mega. Era 40 mega, 70 mega, 80 mega, 100 mega. Pronto. Eu cheguei e coloquei 100 mega no tempo atrás, era 129. E aí a gente começou a mudar. A gente foi um dos pioneiros para mudar e colocou. O plano de 40 foi para 60 mega. Um ticket de R$64. É baixo para mim, muito baixo. Com certeza. E aí a gente pegou o de 80 foi para 100. Então o 100 ficou em 84,90. O ticket bom. Para mim, minha realidade, esse ticket é o bom. E aí eu peguei o 100 mega de 126 ou 122, não lembro, e coloquei 200 mega por R$99. E aí chegou outros provedores. O que aconteceu? Começaram a desembestar. Eu tenho um provedor aqui vendendo 300 mega por R$60. Então, assim, as pessoas estão indo muito. Tem provedor aqui, eu tenho um provedor aqui na cidade, entregando no cabo de R$39,90. 10 mega. Caramba. 10 mega. Mas, assim, as pessoas vão para lá. Mesmo depois esqueçam. Hoje, na minha visão, 40 mega é uma banda show. Só que, assim, tem algumas limitações. Claro que, assim, 300 mega é commodity. Então, esse provedor tem 300 mega por 60, 500 por R$99. Então, qual é o ticket? Esse provedor vai ter um ticket alto quando? Nunca. Por quê? O cara vai para 60, 300 mega, você entendeu? Então, assim, hoje, os cancelamentos da minha empresa não é insatisfação de atendimento. A gente faz um trabalho muito diferenciado com todas as estratégias. Eu acho que a gente é o pioneiro aqui da nossa região. Tem gente que sai da gente, vai para o outro, depois volta e diz assim, rapaz, lá até o boleto eu tenho que lembrar e botar anotado na minha agenda para poder, saiu aqui, para eu não poder esquecer, porque se eu esquecer, eu sou bloqueado. Ou seja, a gente tem um diferencial. A gente, dentro da cidade, eu acho que nenhuma empresa, além da Magazine Luiza, manda mensagem de aniversário para os clientes. Eu digo isso porque, assim, eu conheço muitos empresários, eu utilizo, quem é nosso cliente, eu utilizo o serviço, e ninguém está fazendo isso. Olha, minha irmã tem uma loja de bebê, e eu tô batendo na tecla, dizendo assim, olha, cadê? Você vendeu quanto hoje? Tanto. Qual dessas pessoas você pegou o número de telefone? Nenhum. Olha, você tem que ter um CRM, você tem que ter algo para comunicar. Olha, você trabalha com mães, primeira via de mães, tal. Tem anotado aí a data de nascimento da mãe. A pessoa não vem comprar um enxoval, isso aqui não tem nada a ver com o telecom, mas olha a ligação. Você não está vendendo um enxoval para uma mãe que está tendo um filho? Se conecte com ela no WhatsApp. Ela já começou a fazer isso. Ela agora já está no Instagram parabenizando a mãe, pegando uma foto, pedindo uma foto. Então isso conecta. Mas justamente pela necessidade. Olha, quando for aniversário de 1 ano desse menino, manda alguma coisa, compre um presente, ou até mesmo da produto, vai lá, faça a diferença. Então ela já começou.
A gente está até fechando aqui uma parceria aqui com o pessoal de um sistema de envio de WhatsApp, não assim online, é programa, né? Uhum. Que parece um pouquinho, a funcionalidade é quase o Zap, mas não é essa questão de automatização, mas faz a entrega para negócios locais. Uhum. Então, Show. mesmo com a satisfação do cliente, eles estão olhando aí, por causa de R$ 5 a gente tem perdido o cliente. Show. Mas tu acredita que o fato de cuidar da tua base permite que você não sofra tanto? Por exemplo, certamente vão ter provedores que tiveram que entrar na briga de preço porque hoje eles não conseguem segurar os clientes que são detratores, né? Vamos dizer assim. Hoje tu acredita que essa metodologia de customer centric, né, de colocar o cliente em primeiro lugar, ela protegeu sua base? Vale a pena? Protege. Na realidade, eu tenho um cliente mesmo que briga pela empresa. E, assim, tem cliente que chega, Gladson, toda semana eu recebo uma proposta de... Eu tenho um cliente aqui que tem 5 lojas e tem fazenda e tem na casa, ele não cancela. Mas ele falou, Gladson, já vieram aqui oferecer o que eu pago a vocês aqui de R$ 150. Tem gente me oferecendo de 60 e eu não mudo. Uhum. Justamente por causa desse relacionamento. Eu acho que o relacionamento é a grande chave do futuro. Sim, sim. Até na Bíblia mesmo, para quem acredita, na Bíblia diz que vai ter tempo que as pessoas vão perder o amor, né? Vão perder o amor. O amor, na minha opinião, é isso, essa falta de relacionamento. Hoje já tá, a gente já vê isso. As Sim. pessoas não se comunicam mais. A própria tecnologia traz isso. Mas eu acho que a grande chave, eu acho, do século é o relacionamento. Sem dúvida, Gladson. A gente está numa época onde se fala muito de inteligência artificial, de automatização, de robô e tal, mas nós mesmos, quando estamos interagindo com as empresas, a gente busca que um humano atenda a gente, que um humano se relacione com a gente, né? Então a gente precisa brigar por essas interações onde a gente está passando o sentimento, onde a gente cria conexão, porque querendo ou não, os provedores regionais, o ponto mais forte, se a gente for analisar ali uma matriz SWOT, onde a gente vai levantar as forças, as fraquezas, eu acho que, sem dúvida alguma, a maior força de um provedor pequeno é relacionamento, é conexão, né? E à medida que, se você solta a maior força que você tem, putz, aí fica bastante complicado, né? Realmente, a briga por preço é igual o Kotler fala, né? Na sociedade vão existir as duas pontas. Vai ter aquela pessoa que ela quer preço e só, mas vai existir a outra pessoa que, para ela, o relacionamento está acima do preço. E, felizmente ou infelizmente, não dá para pegar todo mundo, né? Não tem como. Só se abrir 2 provedores, cada um com abordagem. Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de preço, não dá para ser hipócrita e achar que existe uma metodologia que vai substituir a guerra de preços. Essa guerra de preços sempre vai existir em qualquer segmento, né? Mas eu acho que os provedores que estão investindo em conexão, relacionamento, né, tornar mais íntimo do cliente, são os provedores que estão mais protegidos aí no mercado. Show. Inclusive, esse ponto aí que você está falando foi um ponto, né, que foi conversado, foi o que Janaína falou, né? Se Janaína até puder falar, né, sobre o caso dela, que aconteceu aqui, de como é que foi, né, Janaína, esse processo de quando a Vivo entrou aí na tua região, enfim. Sim, posso. Realmente a diferença está Tá um pouquinho baixo, tá, Janaína? Não sei se é só para mim. Melhorou? Tá para vocês também. Melhorou. Pode falar. Melhorou. Melhorou. Então, a questão de construir esse relacionamento com o cliente, acredito não, foi o que realmente deixou a gente mais tranquilo para passar por isso e que deu resultado, né? A gente não teve grandes perdas, a nossa queda
de clientes que saíram e que a gente identificou, porque a gente fez essa pesquisa, que foram para a Vivo, não foi diferente do churn que já tem referente a outros provedores. Então, eu posso até dizer que até então não nos atrapalhou, inclusive nos ajudou muito no início, porque eu hoje vejo que a melhor estratégia foi aguardar, entender como eles viriam, porque em cada local eles usam estratégia diferente. O que eles usaram na nossa cidade não funcionou, e a gente usou o marketing em cima disso. Então, esse foi o grande diferencial. Deixar isso bem claro para o cliente. Então, a gente usou muito rede social, muitos nossos influencers, para mostrar que eles não tinham condições de oferecer o que a gente tinha, que era um atendimento rápido, que era um atendimento presencial, que eles sabem, né, com quem eles estão falando. Nós somos uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eles sabem quem está entrando dentro da casa deles. A Vivo veio com a equipe totalmente de fora. Então, todo esse marketing que a gente fez, trazendo essas informações para o cliente, foi o que deu diferencial. E, imediatamente, as pessoas também que contrataram ficaram insatisfeitas e voltaram. Então, essa volta, inclusive com depoimento, fortaleceu muito para a gente. Então, o marketing e o relacionamento, que é o marketing, né, é o diferencial, não tem jeito. A Show. gente tem que investir, a gente tem que estar próximo do cliente em todos os canais. E assim, hoje a experiência de loja, ela é o que a gente tem mais que cuidar, porque rede social a gente acessa o tempo todo. Quando o cliente ele sai da casa e chega na loja, ele tem que sair ali realmente com uma experiência. Então, a gente tem uma pessoa muito boa na nossa equipe que faz esse trabalho, sabe? Então, as pessoas até falam, gosto de vir aqui que eu saio daqui, meu dia melhor. Então, isso é muito bom. É, duas coisas. O que tu tá falando aí de experiência de loja, fica uma dica de leitura, que é o jeito Disney de encantar os clientes. Eu acho que todo mundo que tem uma loja que recebe cliente deveria ler em algum momento esse livro, porque fala muito de como criar essa recepção, de como criar essa emoção ali na recepção do cliente. E perceba que experiência não tem nada a ver com ter um lugar extremamente chique, bonito. Normalmente quem consegue fazer isso é a operadora, né? Eles podem gastar o dinheiro que for ali para montar a loja e uma coisa extremamente sofisticada, mas experiência não está ligado só com a sofisticação da loja. Tem muita gente que às vezes fica um pouco desanimado, né? Ah, não estou com a loja bonitona, então não vou ficar aqui meia boca. Eu acho que não é bem por aí. Instagram e foto de Instagram e experiência não tem uma relação direta, né? E outra coisa, Janaína, quando você falou sobre vocês encontraram a forma de combater e vocês perceberam que, pronto, tranquilizou. E vai de encontro com o que eu tinha falado ali no começo, que é, assim que vocês detectam o modus operandi ali da grande empresa, da Vivo ou de um grande provedor, normalmente a ordem ela vem de cima para baixo, né? Então, o grande executivo ele fala, vamos entrar na cidade tal. E aí, quando se constrói a estratégia de marketing, essa estratégia ela não vai mudar do dia para a noite, igual o provedor pequeno muda. O grande provedor entrou, vocês mudaram a estratégia, não deu certo, mudou de novo, muda de novo, muda de novo. O grande não. É aquele navio grande que se tiver um iceberg, putz, ele não vai conseguir virar. Já vocês é um barquinho, né, que vai ali fazendo zigue-zague. Então, assim que vocês encontram o calcanhar de Aquiles ali do provedor grande, pronto, até ele, igual você falou, a equipe era toda terceirizada de fora e vocês conseguiram emplacar na cabeça do cliente que, putz, você vai deixar qualquer pessoa entrar dentro da sua casa? Então, vocês encontraram ali o calcanhar de Aquiles. Só que é a Vivo, cara. Não tem uma pessoa monitorando esses feedbacks, não tem uma pessoa monitorando a rede social de uma cidade pequena. Eles não vão tomar a decisão de demitir toda essa equipe, contratar na mesma cidade e reestruturar toda a entrada deles na cidade. Então, vocês precisam se aproveitar disso, né? O ponto forte de vocês é isso. Então, assim, casa muito ali com o que a gente tinha falado no começo, e você fez, né? É muito interessante perceber que é assim que funciona e não entrar em pavor, né? Ah, não, vou reduzir o valor, vou fazer absurdos aqui, não. Acho que tem que ter bastante calma mesmo. Eu acho que você fez certinho, né? Então, assim, tá colhendo os frutos de ter acertado aí. Sim, e posteriormente a isso, a gente, que já tinha muita preocupação com o cliente, né, de entregar um produto bom e ter uma experiência boa, a gente agora está fazendo todo o treinamento com a equipe. Show. Então, a gente Olha que legal.
Cyber School, a gente fechou agora para fazer esse treinamento. O jeito Disney de encantar, para o final desse mês a gente já tem esse treinamento planejado para a equipe toda também. Então, assim, a gente está investindo muito em treinamento de equipe e marketing. Que legal. Show, Tudo que show demais, viu, Janaína? Parabéns. a gente envolve o cliente, então ele acompanha essas mudanças, ele vem acompanhando, e isso é cidade pequena, todo mundo comenta, ai, que legal, estou vendo marketing em vocês, os influencers estão fazendo isso, fulano estava. Então, a gente fez também essa questão da parceria com os bares, a gente colocou o hotspot. Então, diante disso, a gente tomou várias medidas, né, e colocou a nossa empresa em vários lugares. Então, Legal. foi muito positivo. Show, o Fausto tá dando feedback aí, ó. Fausto, inclusive, Fausto, se quiser comentar, viu, o que você estava escrevendo aí, tá conseguindo falar? Ele tá mandando Boa aqui. noite. Boa noite, Fausto. Só acrescentar o seguinte, eu também, assim como o Gus, eu estou numa região de ticket baixo, é bem complicado. Eu estou no interior de Pernambuco, né? Que região nordeste é bem complicada a questão de ticket. E a gente sofre muito. E, por exemplo, em 2018 eu tinha um ticket de R$ 52. Um ticket médio, né? Hoje o nosso ticket médio está 74. E para eu fazer isso acrescentar, foi toda uma mudança de mentalidade de gestão e colocar em prática, né? E eu percebi que, assim, eu comecei a tentar gerar valor e não vender só por preço e entender ali a situação. E na questão de retenção de cliente, porque do ano passado para cá entrou 4 operadoras, né? Caramba. Duas regionais, assim, provedor de outra cidade mais organizado, e a Brisanet e a Mob, né? Que são bastante grandes aqui também no Nordeste. Então chegaram e a gente teve um churn, né, abaixo do mercado, abaixo de 1%. Então essa questão de manter o relacionamento com o cliente, o que a gente fez só foi se adequar aos planos, né? Por exemplo, o provedor que a gente cobrava R$ 80, 50 megas, ele chegou com 300, a gente botou 350. Então teve que mudar o roteador lá, a gente deu um clube de vantagem, TV também, eles dando um aplicativo. Então, o que a gente fez foi readequar os planos, porque muita gente vinha questionar, olha, o outro provedor está me oferecendo isso aqui, o que é que vocês vão fazer? Senão eu vou sair. Então, na verdade, ele não queria cancelar, ele só, na mentalidade dele, ele achou que agora estava na desvantagem, sabe? Sim. E o que a gente fez foi só adequar. E Sim. ali a gente se manteve, teve uma questão de investimento bem alto, né? Imagina aí você comprar 300, 400, 500 roteadores giga, não tá barato. Mas a gente manteve. Eu não me desesperei, não baixei ticket. A gente é um dos únicos que cobra no mínimo R$ 50 de instalação aqui, porque todo mundo faz instalação grátis. Show. E a gente tá se mantendo. É bacana demais, Fausto. E dá para ver muito, Fausto, também no quanto você investe, né? No relacionamento com os clientes de vocês. É nítido o quanto vocês fazem esse tipo de investimento na experiência do cliente, e aí dessa forma, inclusive eu acho que por conta disso, né, por mostrar, né, que vocês não estão vendendo só uma commodity que é a internet, mas que vocês também vendem essa experiência para os clientes, e possivelmente foi isso, inclusive um dos fatores que fez com que vocês elevassem o ticket médio de vocês daquele valor anterior para o atual, né? A ideia do sucesso do cliente dentro da empresa é bem importante, sabe? Essa mentalidade que eu consegui trazer para a minha equipe e o jeitinho que eles cuidam do cliente, o processo que foi montado e o quanto eles têm cuidado nisso, desde do tipo de atendimento, assim, bem bacana no escritório, como a forma de se conversar ali no WhatsApp, a forma de dar atenção. Sabe aquela coisa que não fica nada no vácuo? A gente vai até o final para resolver qualquer tipo de problema, a gente vai tentando resolver, dar atenção ao máximo ao cliente. Então, coisas que sofria com outros provedores vieram para a gente, aí tem totalmente um atendimento diferenciado, a conexão funciona, e isso faz com que a base fique fidelizada. E eu uso os APSP justamente para poder continuar interagindo, porque o provedor foi criado por mim, muita gente me conhece desde o início, era eu que ia na casa deles, já 5, 6, 7 anos atrás que eu não vou mais a campo, né? Mas eu mantenho o relacionamento na rede social. É eu que apareço em vídeo, mando notícia para ele, mando áudio.
qualquer Uhum. rompimento, enfim, a gente mantém esse relacionamento, né? Legal. E tenta ser, assim, o máximo responsável, assertivo. Se diz que vai, não engana o cliente. Não, eu não instruo nenhum dos meus atendentes falar algo que não deve ser feito. Se vai fazer, seja pontual. Então, assim, esses detalhes eu acho que fez a diferença, sabe? E Sim, a gente total. conseguiu, sim, Show de bola. reter aqui o nosso cliente. Ou seja, tu conseguiu explorar o ponto forte, né, do teu provedor. Se não tem um caminhão de dinheiro igual os grandes têm, mas tem o relacionamento, tem a tua imagem, que em cidade pequena a gente sabe que todo mundo conhece o dono do provedor, a gente sabe como é que é. E, putz, tem que explorar isso mesmo. Eu acho que tá de parabéns e tá colhendo os frutos, né? Então, show de bola demais. Sim, a questão até das empresas também, sabe? Tem muitas empresas aqui, pequenos comércios, que já sofreram com outros provedores e eles são bombardeados direto com vendedores de outras empresas. Só que eu sou o cara que eu dou meu número para eles. Qualquer bronca, até que eles tenham com o pessoal do sistema, eu tomo a frente, então não resolvo com ele não, porque senão vai ficar aquela coisa, me disse, né? E como eu sou uma parte mais técnica, eu chamo o cara lá, por exemplo, o técnico do sistema, vem cá, eu resolvo para tu. Então eu tiro o empresário fora e eu resolvo o problema dele. Coisa que outros não faziam. Então isso cria um apreço. Me pergunta quanto é que eu não cobro, entendeu? Uhum. E vou lá e resolvo o problema dele. Coisas que a gente, às vezes, faz até eles economizar. E eles ficam com um sentimento de gratidão. Tem um restaurante aqui mesmo que ele pede para colocar lá as artes dele, para fazer a propaganda, tá entendendo? Porque eu já resolvi tanta coisa dele, então esse cara não sai de mim. Ele já está com a gente 6 anos, por exemplo, bombardeado direto. A única vez que a gente fez 2 vezes foi em readequar plano. E essa diferença de eu estar presente, eu acho que é importante, sabe? Isso faz com que segure. Lógico que talvez eu tenha um problema de expansão, de aumentar, né? E continuar dessa atenção. Mas para minha base atual, eu consigo. Então, eu Sim. consegui segurar. Isso foi bom. Esses são outros desafios, né? Que, Com certeza. Escalar esse tipo de operação é um desafio, mas eu acho que cada coisa no seu tempo, né? E você vai desenvolver um framework de sucesso do cliente, um framework para provedor, e assim, com certeza, quando você abrir uma segunda localidade, você vai replicar esse framework e vai dar certo igual no primeiro. Não tem dúvida disso, não. inclusive, a Zap SP vai ajudar nisso aí, hein? Vem coisa boa aí pela frente. Eu não vou dar spoiler, não, para não antecipar muito nas coisas. Mas Só, vem coisa. só mais uma coisa a acrescentar, né? Vai. Questão de cancelamento. É muito difícil também a gente reter cliente. Porque, assim, por mais que a gente envie uma pesquisa, nem todo mundo responde. Algumas pessoas que não respondem podem estar com algum tipo de dificuldade. Hoje a gente fez uma retenção de um cliente porque ele cancelou, estava, segundo ele, satisfeito. A gente tinha olhado a pesquisa de satisfação, tinha dado 9, mas ele foi cancelar porque outro provedor ofereceu um Netflix para ele. E aí a gente conseguiu reter o cancelamento dele, porque fiz uma parceria com o provedor que está com a PlayHub e a gente foi lá e botou o look, botou TV para ele. Mas já tinha oferecido, mandado campanha, enfim. E o cliente não aceitou. Foi passar outro no porta a porta, mesmo ele sendo promotor, ele ia modificar. Né? Aí eu sei que chegaram a instalar ainda, não colocaram o Netflix pro cara, e hoje ele pediu a internet de volta. A gente não tinha nem recolhido o equipamento ainda, sabe? 3 dias que estava nessa conversa ali. Então, assim, realmente vai acontecer os cancelamentos. Agora, a questão em massa, graças a Deus, a gente conseguiu segurar. E Perfeito. não desse ticket de forma nenhuma. Não baixei preço por conta disso, porque os provedores aqui é tudo ticket de R$50, 40, 60. Cada vez. Os anúncios dele é sempre sobre no ticket mais baixo. É incrível. Show de Caraca. bola. Massa Legal. demais. Ei, pessoal, obrigado pela contribuição, né, de todos. Obrigado pela participação de vocês nesse momento. A gente fica muito feliz quando a gente promove esses eventos, né, e a gente percebe o quanto que isso está gerando também de valor para vocês. Então, finalizando aqui, tá, o nosso webinar de hoje. Próximo mês tem mais um. Vamos fazer aí uma pesquisa aí com vocês para definir os temas. O tema, na verdade, do próximo, e fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado, pessoal, e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigadão aí, viu? Tamo junto. Se vocês precisarem da gente, já sabem onde é que encontram. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, boa noite. Fique com Deus. Boa noite.